Pessoal, tem as perguntas aqui, perguntas do catecismo. Hoje, pergunta número 11. Vai ser projetado ali. Está ali a pergunta número 11. Mas Deus não é misericordioso também? Essa pergunta surge porque na pergunta da semana passada, o catecismo faz a questão, né? Levanta a questão, mas Deus não vai punir o pecador? Sim, Deus vai punir com a sua santa justiça. E a pergunta 11 levanta esse questionamento, mas Deus não é misericordioso também? Ou seja, Ele não perdoa os nossos pecados? Certamente que Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. Sua misericórdia, sua justiça exige que o pecado cometido contra a sua majestade suprema seja punido com a penalidade suprema, o castigo eterno do corpo e da alma. Graças a Deus por Jesus Cristo, que sofreu a ira do Pai para que nós estivéssemos aqui, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, a gente está falando sobre o livro de Atos. E aí semana passada era Páscoa, a gente falou sobre a Páscoa. Então a gente retoma hoje o livro de Atos. E aí leio com vocês Atos capítulo 4. Pode ficar sentado mesmo, que a leitura é um pouco extensa. Então leio para vocês o capítulo 4, do verso 13 até o 22. Ouça com fé a palavra do Senhor. Diz assim, Atos 4, verso 13: Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Até aqui, meus irmãos, vamos orar por um momento. Bendito Deus, obrigado pelo dia de hoje, pela semana que tivemos. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Fala conosco. O Senhor já tem falado e a gente tem tentado responder a tua conclamação desde que o culto começou, com nossas vozes, nossos pensamentos, nossas orações, nossa reverência. E agora estamos diante da tua santa e bendita palavra. Expõe nosso coração através da exposição das Escrituras, que possamos sair daqui transformados, mudados, realmente conhecendo mais o Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar de todos nós sejam agradáveis a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então deixa eu dar um contexto para vocês do que está acontecendo aqui. O Pedro e o João, eles estão fazendo o que é de praxe, né? O que é comum da religião deles até então. Eles estão subindo ao templo para orar. E aí nessa situação de irem até o templo, eles se deparam com um coxo ali, um mendigo, que é coxo há 40 anos já. E eles
passam por aquele homem pedindo esmola ali, aquela coisa que a gente já conhece muito bem, como que funciona a mendicância, e o Pedro fala para ele, estende a mão para ele, ó, em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo, de maneira milagrosa, levanta e começa a andar. O coxo entra, o ex-coxo, né, entra com eles para o templo, e aí oferece ali o seu culto a Deus também. Aquela multidão que já estava habituada com aquele coxo na entrada do templo, começa assim, puxa vida, eu conheço esse cara está todos os dias aqui e ele não anda, e agora está andando e está aqui dentro aqui desse templo. Aquela multidão se aglomera ali e começam a olhar para o Pedro e para o João e começam a atribuir a ele, assim, tipo, puxa, foi você que curou esse homem. E aí o Pedro vê aquela exposição, aquela oportunidade e fala, olha, não olhem para nós, não foi a gente que fez ele começar a andar, foi Jesus. E aí começa a lembrar eles do que aconteceu alguns dias anteriores, quando Jesus ainda estava vivo, que eles condenaram Jesus e que eles preferiram Barrabás. E aí Pedro começa a expor o seu sermão, né, para falar, não foi a gente, mas foi alguém que vocês recusaram, foi alguém que vocês negaram, foi Jesus. E eles começam aquele povo é um povo religioso, começam a usar as escrituras, a Bíblia daquele pessoal da época, e começa a falar para eles, olha, ele é o cumprimento dessas profecias, ok? Muita gente fica abismada com aquilo e começa, puxa vida, é verdade, aquele homem que a gente conheceu, que andou entre nós, era o Filho de Deus. Muitas pessoas começam a fazer parte agora desse pessoal aqui, do Pedro e do João, dessa religião, desse cristianismo. Aí, a religião instituída, os fariseus ali, os saduceus e aquele pessoal todo, não gostaram dessa exposição, porque isso ameaçava o controle deles. Enquanto Pedro estava falando, o guarda do templo, junto com aquela equipe toda, chegou e mandou parar a conversa. Não, parem de conversar. Levou esse pessoal preso, prenderam eles a noite toda. No dia seguinte começou o julgamento, e aí no julgamento agora a gente se depara com essa situação aqui, aonde Pedro está expondo o que está acontecendo. Ok, só um panorama geral, porque semana passada a gente cortou essa sequência, talvez você não lembre do que está acontecendo. Então Pedro e João estão diante desse sinédrio, 71 homens mais poderosos da época, mais aquele pessoal ali que comandava o templo de Jerusalém, todos os guardas também romanos que estavam à disposição do sinédrio, toda aquela opulência. E aí eles fazem um semicírculo, né? Eles fazem um semicírculo assim, com todos aqueles homens poderosos, com toda a autoridade representada, tanto política quanto jurídica e religiosa, e colocam esses dois homens, Pedro e João, na frente deles e começam a questionar de onde vem esse poder, ou em nome de quem que eles fazem isso, porque uma coisa é notória, que o coxo era conhecido de todos e está andando, alguma coisa aconteceu, é isso que está acontecendo ali. Esses últimos 3 sermões, sem contar o domingo passado, que foi especial por conta da Páscoa, a gente vê um crescimento do Evangelho, assim, dessa nova religião que começa a surgir no primeiro século. As coisas dão muito certo. A gente tem no capítulo 2 o Espírito Santo descendo sobre o povo, e aí eles falando os idiomas ali locais e os idiomas mais afastados, e todo mundo se entendendo, sabe? Aquela coisa que as pessoas começavam a conversar e a outra entendia o que o outro estava falando, não tinha ruído, era uma conversa agradável. Aquela coisa bonita, assim, não tinha briga, ninguém estava disputando nada. E aí eles começam a cair na graça do povo, as pessoas gostam deles. Puxa vida, eu gostei desse cara, eu gostei dessa mulher aqui, é muito agradável, esse rapaz é muito gentil. Aquela população em volta começa a achar aquele pessoal maravilhoso. Então está dando tudo certo, tudo extremamente certo, aquela coisa toda. No domingo retrasado, quando Pedro e João foram presos, também dá tudo certo, por mais que foram presos, né? Mas por mais que eles tenham sido presos, o texto nos diz que eles foram presos e mesmo assim 5.000 pessoas se converteram, resolveram fazer parte daquela religião. Então, até mesmo quando dá errado,
está dando certo para eles, de alguma maneira milagrosa, assim. Não sei se você conhece alguém que é assim, sabe? Dá tudo certo. Eu acho que os flamenguistas são um pouco assim, né? Tipo, até quando estão indo mal, eles vão bem. Algo que, se bem, né, Dani? Se bem que as coisas não estão... Enfim, mas até parece que quando está dando errado, está dando certo. É isso que está acontecendo no capítulo 2, 3 e o comecinho do capítulo 4. Só que agora, meu povo, agora está dando tudo errado. Parece que a coisa não encaixa, sabe? Parece que o treino não dá certo, parece que o dia não começou bem, parece que as pessoas não entendem o que eles estão falando, parece que eles estão sozinhos, parece que eles estão abandonados, parece que por mais que eles façam o certo e o correto, as pessoas não entendem isso. E são pessoas que eles admiram. Eu não sei se você passa por alguma situação assim, onde você faz alguma coisa para alguém, você não espera um reconhecimento, você não espera. Tem coisas que a gente faz que a gente não espera que as pessoas digam assim: nossa, que bom que você lavou a louça hoje. Não, a gente não espera. Mas a gente não espera que a Sol chegue na secadora e fale assim, ó: pô, mas ficou mal lavado isso aqui, né? Podia lavar melhor, né? Ou isso aqui não é para colocar na lava-louça, isso aqui é para lavar na mão, porque é muito delicado. Você não espera um elogio, mas também você não espera essa crítica construtiva, né? Construtiva. E aí, estou falando de um caso doméstico, mas a gente pode escalonar, aonde você se dedica, aonde você trabalha, aonde você se esmera para fazer algo bem feito, para fazer algo que você olha e diz assim: não, isso aqui está bem feito, isso aqui é a minha obrigação. Eu me sacrifico no trabalho para trazer aqui o recurso para dentro de casa, ou eu cuido muito dessa casa aqui, então, e está tudo bagunçado e ninguém dá valor porque eu faço isso e aquilo. É isso que está acontecendo no capítulo 4 aqui, é isso que está acontecendo. O Pedro e o João estão diante de pessoas que representavam tudo para eles, talvez até pessoas que eles queriam ser, se não fosse as dificuldades da vida, se não fosse ter que começar a trabalhar logo cedo para ajudar no sustento de casa, talvez fosse um caminho que eles galgassem, que eles quisessem alcançar. E aí eles estão diante desses homens, e antes disso, eles têm algumas evidências de que eles estão fazendo um bom trabalho. 3.000 pessoas escutam o que eles estão falando e dizem assim: isso é verdade. O coxo escuta o que eles estão falando e acredita naquilo com fé e é curado. Então eles têm algumas evidências de que eles estão fazendo um bom trabalho. Mas quem deveria ver isso, não vê. Quem deveria falar assim: puxa vida, é verdade, você está certo, você tem se dedicado aqui, você tem... Não faz nada disso, pelo contrário, reprime, afasta, critica. E aí o título dessa noite é: e se Deus não te chamou para vencer? Já pensou nessa possibilidade? Se o fato de Jesus ter encontrado você, ter trazido você para perto, ter começado um relacionamento com você, não fosse a certeza de que você vai vencer. E eu aqui não estou falando só no contexto profissional e financeiro, estou falando de vencer em coisas básicas. Ter filho, isso é uma coisa que, quando você constitui família, é uma coisa que é meio que natural você pensar nisso. Pô, vencer para mim é ter filho. E aí Deus te chama, começa a caminhar com você, a te ensinar como deve falar, como deve se desenvolver, e não deixa você vencer, não deixa você ter filhos. Quando vê, você começa a andar com Jesus e tudo que você quer é restaurar o relacionamento com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua tia que fala mal de você, e você não vence nisso. A tia não vê a sua mudança, o pai não reconhece a sua melhora, você não vence. Ou você vem assim, começa a se relacionar com Jesus e descobre que está muito doente, e Jesus não dá a cura para você. Você vai continuar se relacionando com ele, mas você vai se relacionar com ele doente. É nesse tipo de vitória que eu estou pensando. Não estou pensando na coisa astronômica que os coaches falam, estou pensando nas coisas que a gente olha e pensa assim: ó, isso aqui é o natural. Sou uma pessoa saudável, jovem, vou casar. E aí Deus,
Não, você não vai casar, vai ficar solteiro, vai ficar solteira. Não, agora eu estou andando com Jesus, eu vou restaurar o casamento, agora a gente vai parar de brigar, porque eu vou ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E não restaura o casamento, você se torna uma nova criatura, mas o casamento foi, acabou. Não tem como voltar mais, acabou. Ou você pensa assim, puxa vida, agora eu vou esquecer tudo que eu fiz de errado e vou viver uma nova coisa. E você não vive uma nova coisa, porque o passado perturba você. Você vai dormir e você lembra que você era uma pessoa má, que você pecou, que você era um inimigo de Deus. Essa coisa não consegue te abandonar. O apóstolo Paulo fala sobre isso, assim, que ele não consegue tirar o espinho na carne dele. E ele pede a Deus, e Deus fala para ele: você não vai vencer nessa área, você vai ser sempre um derrotado. E aí, pensando nisso, e se Deus trouxe você até aqui esta noite para dizer que você não será um vencedor na área que você quer vencer, Ele quer fazer outra coisa com você. Essa é a lógica que a gente vive. Na lógica que a gente vive, 1 mais 1 é 2. Trabalho, dedicação, vitória. Casamento, filho. Nova criatura, relacionamentos restaurados. Na lógica do reino, parece que as coisas são diferentes. Parece que o mais fraco acaba sendo o protagonista. Parece que aquele que é vacilante, que aquele que tropeça o tempo todo, que se arrepende e levanta, se arrepende e levanta, parece que esse é o reconhecido. Eu acho que alguém ilustrou isso muito bem, foi o Tolkien, quando escreveu O Senhor dos Anéis. Porque ele pega um personagem que é infinitamente pequeno. Ele pega um hobbit, pega um homem pequenininho, com um pé grandão, peludo. E aí, todas as pessoas da Terra-média, daquele mundo mítico lá criado pelo Tolkien, estão esperando o grande Aragorn, o rei coroado. Deu Barão, o Barão já sabe do rei coroado. E não é o Aragorn o responsável por livrar a Terra-média da grande desolação de Sauron. É o pequeno Frodo. E tem um trecho dessa cena onde o Frodo, ele não quer mais. Parece a gente aqui, sabe? Tipo assim, comecei a andar com Jesus, mas não estou vencendo. Não quero mais participar dessa missão que Jesus me colocou. Qual que é o objetivo disso aqui? Por que eu fico fazendo isso? Por que eu venho todo domingo? Por que eu deixo de fazer coisas que eu gostaria de fazer, que eu só não faço porque Deus disse que eu não posso fazer, porque é pecado, eu não posso cometer pecado? Eu não quero mais, não estou vencendo, não quero. E aí o Frodo passa por uma situação dessa e começa a se questionar, por que ele continua nesse relacionamento com Jesus, se ele não vence na vida? Aí vou passar um trecho, são 3 minutinhos só, aí você acompanha aí, vou desligar aqui. Sou eu, Senhor. Não me conhece mais, Senhor. Eu não posso fazer isso, Senhor. Eu sei. Está tudo errado. Nós nem deveríamos estar aqui. Mas estamos. Eu comecei essas histórias sobre fruto, mas realmente importantes. Eram cheias de perigo e de escuridão. E às vezes
no final, essa sombra vai passar. Com certeza. Até mesmo a escuridão virá. Um novo dia virá. E quando o sol nascer, brilhará ainda mais. Essas eram as histórias que ficavam com a gente, que significavam alguma coisa, mesmo quando era pequeno demais para entender por quê. Mas eu acho, Sr. Frodo, que não entendo. Agora eu já sei. As pessoas daquelas histórias tiveram muitas chances para desistir, mas não desistiram. Elas foram em frente, porque estavam se agarrando a alguma coisa. A quem estamos nos agarrando, Senhor? Que é algo de bom neste mundo, Sr. Frodo, e que vale a pena lutar. Tá, ok. O Frodo está muito desanimado ali, né? Ele está questionando. Não vale a pena continuar essa batalha, essa empreitada aí. São muito pequenos, são muito fracos, as coisas são muito difíceis. E aí o Sam ali começa um discurso empolgante falando para ele que um dia todo o mal será extirpado, para acabar. E aí o Frodo pergunta para ele ao que nós estamos nos agarrando. E aí o Sam responde que eles estão se agarrando numa esperança. O Pedro e o João estão agarrados aqui também. As coisas não estão dando certo. Eles estão bem pressionados aqui. E eles estão se agarrando não só a uma esperança, eles estão se agarrando a uma pessoa. Eles estão se agarrando a Jesus. Eles não largam Jesus. Eles não conseguem, eu não sei, esse pessoal aqui do primeiro século, eles têm uma relação diferente com Jesus, nos parece. Porque eles não largam Jesus por nada. E é isso que a gente vai tentar ver agora nos próximos versos. 3 situações. O Pedro e o João diante de 3 situações. Primeiro, Pedro e João diante de Jesus. O que acontece quando Pedro e João estão diante de Jesus? É isso que diz aqui o verso 13. Diz assim. O verso 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Diante de Deus, diante de Jesus, pessoas comuns são transformadas. Então, como eu comecei falando para vocês que esse pessoal que está inquirindo esses 2 homens, esses 2 pescadores, é a alta cúpula daquela época. É como se o exemplo que dei semana retrasada foi esse: o STF, o Supremo Tribunal, diante de 2 pessoas muito simples. E esse STF, essa cúpula muito poderosa, está diante desses homens e estão pensando assim: como que eles podem ser tão ousados? Como que eles podem ser tão corajosos? Eles estão diante das pessoas mais importantes da vida deles, assim, da vida de todas as pessoas daquela época, e eles não gaguejam, eles não ficam envergonhados, eles não baixam a cabeça, eles não ficam com a mão suando, eles falam francamente e com ousadia. Aí o Lucas, que escreve Atos, fala para a gente que eles eram homens iletrados e incultos. Aqui ele foi sutil, aqui, na verdade a tradução foi sutil, mas incultos é idiotices no grego. Você conhece alguma pessoa idiotices? Uns 2 ou 3 idiotices por aí. É isso que o Lucas está descrevendo. Essas pessoas são iletradas, não que eles não soubessem ler, eles aprenderam a ler, obviamente, mas eles não seguiram a carreira acadêmica e teológica. E esse pessoal que é o suprassumo da educação, estão admirados. Mas estão admirados por quê? Estão admirados
Porque esses homens simples, diante de Deus, são totalmente transformados. Quando esses homens simples andam com Jesus, a vida deles muda. Eles eram de um jeito, começaram a andar com Jesus e agora são de outro jeito. Ah, mas eles não são super felizes. Não são, mas eles são outras pessoas agora. Mas eles não têm tudo que eles querem. Não, eles não têm tudo que eles querem. Mas eles não são amplamente realizados nas suas vidas. Não, não são. Mas as pessoas que olham para eles ficam admiradas. São pessoas transformadas. Diante de Deus, pessoas comuns são transformadas. Essa é a realidade que a gente tem aqui. Eles estão admirados, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por que eles reconheceram? Porque Jesus era assim também. Jesus não seguiu a carreira acadêmica e falava com autoridade. João, quando vai descrever o ministério de Jesus, ele fala que os sacerdotes e os escribas, o pessoal religioso, quando via Jesus pronunciar, Jesus falar, eles falavam assim: mas como que ele fala com tanta autoridade? Como que ele consegue saber tudo? E o Pedro e o João, ao longo do seu discurso, eles estão pegando a Bíblia e estão dizendo: sabe aquela profecia do Salmo 18? É Jesus que está cumprindo. Sabe a profecia do Salmo 101? É Jesus. O Espírito Santo que foi derramado em Atos 2, agora capacita esses homens iletrados e incultos a falar diante de grandes autoridades com desenvoltura, sem vergonha nenhuma, sem constrangimento, sem gaguejar, sem olhar no esboço. Eles falavam, Deus dava sabedoria para eles, o Espírito Santo capacitava e eles eram assim, ao ponto desse pessoal olhar assim: eles parecem com alguém, eles parecem com Jesus. Ah, mas antes eles eram iletrados e um pouco idiotices, mas agora eles se parecem com Jesus. Então, diante de Deus, pessoas comuns são transformadas. Mas tem mais agora, o verso 14 até o 18, diante da verdade agora é um outro lado agora dessa cena. Diante de Deus, pessoas comuns são transformadas e diante da verdade, corações resistem. É isso que diz os versos 14 até o 18, que diz assim: vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Agora, diante da verdade, corações resistem. É isso que o texto está falando para a gente. O texto está dizendo para a gente que o objetivo daquele julgamento era o fato de que um homem com 40 anos começou a andar a partir do contato que ele teve com esses dois homens. A gente não sabe se quando prenderam Pedro e João também prenderam o ex-coxo, mas fato é que no dia seguinte, no julgamento, o ex-coxo estava ali de pé ao lado do Pedro e do João. Então não dava para negar essa verdade, era um fato, o homem estava ali, na frente deles, não tinha como dizer o contrário. Aí o que acontece? Eles pedem para o Pedro e o João, provavelmente o ex-coxo também, saírem para que eles possam conversar e deliberar qual será a sentença disso. Eles estão diante de um fato verídico, factoide, que está ali diante deles, eles precisam deliberar. O Lucas não estava nessa situação. O que a gente pode imaginar aqui, e faz muito sentido? O Nicodemos estava. Então o Nicodemos participou dessa reunião e depois relatou para o Lucas, porque o Lucas, quando começa o capítulo 1, ele fala: olha, eu vou fazer um estudo muito abrangente sobre tudo o que aconteceu. Então provavelmente o Lucas entrevistou lá o Nicodemos, que era um discípulo camuflado ali de Jesus até certo ponto, e o Nicodemos falou para ele: olha, a gente pediu para eles saírem e depois a gente começou a conversar e o assunto foi esse, não dava para negar. O que faremos com esses homens? Essa é a situação quando a verdade é exposta. O que a gente faz agora? Não tem como negar que o homem foi curado.
O que a gente faz com esse homem, com esses homens? A gente reconhece que por mais que eles eram iletrados, incultos, eles estão falando a verdade, e a gente precisa descer do salto, reconhecer que a gente estava errado, que a gente estava vivendo de maneira errada, que a gente precisa abandonar a religião e a nossa religião está falida. O que a gente faz com esses homens, com essa verdade? É uma pergunta que a gente pode fazer também. O que a gente faz com a verdade? Pode passar, ó, cá, pode botar a imagem aqui, ó. Aí agora vocês vão ficar escandalizados. Olha ali, ó o Marcos ali. O Marcos falando. Fica tranquilo que depois eu vou achar uma frase do Mises e aí a gente bate nos dois lados, né? Tanto na esquerda quanto na direita. Olha o que o Marx fala: a miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. Tá, pode deixar o Marx aí um pouquinho aí, para você cutucar o irmão do lado e falar assim: fulano devia estar aí, ó. Fica tranquilo que vai bater em outros lados também depois. O que ele está denunciando aqui? A religião. Ele está fazendo uma análise crua da religião que ele encontrou na época dele. O que esses homens estão fazendo aqui? Eles estão diante de homens que estão quebrando o sistema religioso, estão dizendo: o que vocês estavam vivendo é falso. O que vocês estavam vivendo é ópio, é delírio. Vocês perderam o controle agora. Pode tirar o vermelho. Vocês perderam o controle. Vocês estão diante da verdade agora. A verdade é essa: o homem está curado aqui e quem curou ele foi Jesus. E aí eles fazem essa pergunta: o que a gente faz com eles, com esses homens? O que a gente faz com a verdade? Como que a gente mantém o sistema religioso atuante? A gente distorce a verdade. A gente diz que a verdade não é a verdade. A gente relativiza a verdade. A gente diz que a verdade só dizia respeito ao primeiro século. E agora o mundo é outro. As relações são diferentes. A gente olha para a verdade que esses homens estão declarando e diz assim: não é bem assim mais. Não funciona mais desse jeito. A gente lê o texto que diz a verdade e fala assim: olha, você não pode matar bebês, você não pode fazer isso. Mas a gente pega essa verdade e muda ela. A gente não pode matar bebês até a 12ª semana. A gente não pode matar bebês se for assim. A gente pega essas verdades, que casamento é uma coisa para a vida toda, e diz assim: não é bem assim. Essa não é a verdade. Existe incompatibilidade de gênero. Existe paixão que se esfria. A gente pega essa verdade aqui que diz que os limpos de coração não verão a Deus e diz assim: mas meu coração não é tão sujo assim. Eu vou ver Deus sim. A gente pega essa verdade que diz que talvez a gente não seja vencedor em tudo e muda ela. Não, a gente vai comer o melhor dessa terra de maneira física mesmo. É o que esses homens fazem. Eles estão diante da verdade que eles não conseguem negar, e aí eles pedem que o Pedro e o João e o ex-coxo saiam da sala, porque eles querem manter o que o Karl Marx vai falar depois. Eles querem manter o ópio do povo. Eles querem manter o sistema. Eles querem manter o controle. Eles querem manter o monopólio da religião. E aí a religião perde o sentido de religar o homem a Deus e se torna esse mecanismo de manipulação. É isso que eles querem fazer. E aí eles começam a manacunar aqui o que eles vão fazer. O que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar.
Mas para que não haja mais divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome. Eles não querem falar o nome de Jesus, é uma coisa, neste nome, nesta coisa, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Ok, até aqui a gente tem duas situações que acontecem no texto bíblico. A primeira delas é que homens diante de Deus são transformados. Eles são transformados ao ponto do pessoal olhar e falar assim, eles falam com ousadia, com coragem, eles falam de uma maneira diferente. Realmente eles andaram perto de Jesus. Diante da verdade, esses homens resolvem mudar, endurecer o coração e não vamos aceitar isso. A gente não vive numa situação diferente dessa. A gente não enfrenta adversidades diferentes do Pedro e do João aqui. Porque a gente também encontra pessoas que andaram perto de Jesus, ou pelo menos dizem que andam perto de Jesus, e não têm a vida transformada. Talvez até esse seja um dos motivos de poucas pessoas aceitarem os convites, né? Pô, vamos lá na igreja comigo, mas sua vida é tão bagunçada, como é que eu vou na igreja? Vou fazer o que na igreja com você? A gente vive um contexto onde as pessoas dizem que conhecem Jesus, que andam com Jesus, que têm uma vida religiosa ativa, mas não são transformados, como esses dois aqui são transformados. Além disso, além da gente não ser transformado, como esses dois aqui, diante da verdade, nosso coração também é resistente. O seu coração é resistente. Talvez agora, na minha fala, o seu coração se fechou. Não é bem assim. Você não sabe a quantidade de casos de estupro que existem no Brasil. Você não sabe a situação que me levou ao divórcio. Você não sabe o que eu faço. Diante da verdade, o nosso coração é natural. O nosso coração também se fecha. Diante da exposição da verdade, de como deveríamos viver e não conseguimos viver, o nosso coração tem a fechar. E aí nós nos tornamos o que o Marx ali falou, essa coisa que é piedosa, mas não é, que consegue cantar, meu respirar é Jesus, mas não é Jesus na prática, que consegue dizer que a minha devoção, a minha afeição, são os desejos interiores do nosso coração, estão todos direcionados para Jesus, mas não estão direcionados para a realização dos meus desejos mais íntimos, e também desejos válidos. E aí, quando esses desejos não se realizam, a gente se torna esse pessoal aqui hipócrita, julgando os outros. É isso que acontece com a gente faz isso. Quando a instituição, o sistema religioso é mais importante do que as pessoas, nós estamos diante de verdades que a gente quer ignorar. Quando a mensagem é suavizada para poder agradar o fulano, para não ofender o ciclano, olha, não vamos falar mal aqui, porque senão isso aqui vai ofender o ciclano, aquela coisa toda, a gente se fecha para a verdade do Senhor. Mas aí tem uma graça, um favor imerecido que emerge do texto e também pode emergir na nossa vida, que é o que acontece agora dos versos 19 até o 22 e finaliza. Então a gente tem diante de Deus pessoas transformadas, diante da verdade corações resistentes, e diante da pressão o verdadeiro discípulo aparece. É isso que diz o verso 19. O verso 19 diz assim: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Aqui a gente tem esses dois homens, o Pedro e o João, diante da pressão. O Sinédrio não consegue punir eles porque o ex-coxo está ali de pé. E o povo viu aquilo ali, o povo viu toda aquela situação. Então,
Se eles liberam eles sem falar nada, eles estão meio que validando o que aconteceu. Se eles punirem e sentenciar esses 2 homens à morte, eles estão indo contra o povo, e o sistema tem que se manter, então tem que agradar o povo. Então eles ficam numa saia justa, eles não podem liberar, porque senão eles estão dando validade para aquilo, eles também não podem sentenciar. Então vamos fazer uma meia-verdade, vamos fazer uma coisinha mais ou menos aqui. Aí eles ameaçam: vocês não podem fazer isso, isso aqui é intolerância, isso aqui é ser retrógrado, isso aqui é ser machista, isso aqui é ser isso aqui é ser fundamentalista, isso aqui é uma finalidade de coisas. Começam a ameaçar esses homens, mas o Pedro e o João, e aí o Pedro, ele é muito sagaz, né? Porque o que está acontecendo aqui é um julgamento, e aí ele fala para eles: os senhores mesmos julguem, não são juízes? Julguem. Imagina agora essa situação, né? Essa pressão que esses 2 homens estão enfrentando, pessoas que eles admiravam, que talvez eles até tenham tentado ser discípulos desses homens em algum momento da vida, mas foram recusados, porque eram iletrados, porque não eram de família nobre, e agora eles estão diante desses homens e eles revertem a pergunta assim: julguem, são juízes? Julguem, o que é melhor? Obedecer os senhores ou obedecer a Deus? Eles fazem essa pergunta para o pessoal aqui. E se Pedro fizesse essa pergunta para você essa noite? O que é melhor? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? O que é melhor? Obedecer a Deus ou obedecer a sua carga de trabalho? O que é melhor? Obedecer a Deus ou obedecer os desejos do seu marido, da sua esposa? O que é melhor? Obedecer a Deus ou obedecer às afeições e desejos controlados dos seus filhos? O que é melhor? Obedecer a Deus ou obedecer o teu plano de carreira muito bem sucedido? O que é melhor? Obedecer a Deus ou obedecer o seu coração vaidoso e insubmisso? Essa pergunta ecoa assim nos nossos corações, assim: o que é melhor? Assim? Obedecer a Deus ou obedecer o que eu estou fazendo? Ok, Pedro joga essa pergunta para os juízes ali e depois fala para eles: nós não podemos. É um Frodo ali. Mas a gente vai se agarrar no que, Sam? A gente vai se agarrar em Jesus. O Pedro diz: nós não podemos. A gente não consegue fazer outra coisa. A gente não consegue, por mais que as coisas não aconteçam como deveriam acontecer na nossa vida, por mais que a gente não seja um grande herói, seja o salvador da pátria, por mais que tudo isso aconteça, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aí depois eles são ameaçados e soltos. Ok. Mas eu queria fechar hoje, já finalizar, pensando o seguinte: tem alguma coisa diferente com esses 2 homens aqui, que não se replica na nossa relação com Jesus. E talvez haja pessoas entre nós essa noite que nem começaram a sua caminhada com Jesus, mas existem outros que já caminham com Jesus há um bom tempo. E por qualquer vicissitude dessa vida miserável que às vezes nós levamos, deixam de falar. Deixam de falar das coisas que viram e ouviram. Deixam de falar das transformações que vivenciaram. Por qualquer pressão, por qualquer cara feia, por qualquer rejeição, por qualquer dor no dedinho do pé, não querem mais. Eu fiz um aconselhamento uma vez que o desgraçado queria a separação. Eu quero separar, acabou. E aí, o aconselhamento acontecendo, vamos pensar nos prós e contras dessa separação? Vamos. Então vamos pensar, primeiro, Deus não se agrada disso. Tá.
Mas o pró, pastor, o pró é que aí eu vou ter mais felicidade. Mas a lista já acabou, meu nobre. Deus não se agrada disso. E aí às vezes a gente conversa com as pessoas assim: você quer fazer isso mesmo? Você quer ir por esse caminho? Esse caminho é um caminho de rebeldia, de abandono da fé. Não, mas eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. Qual que é a resolução que se apresenta para mim? Nunca conheceu Jesus, nunca andou com Jesus, nunca teve um relacionamento com Jesus. E eu sei que tem pessoas aqui que nem começaram esse relacionamento, mas o fato desses falsos relacionamentos acaba evidenciando isso para aqueles que nem começaram ainda, a fragilidade dessa fé, que na primeira derrotada abandona. Esses homens aqui estão diante das coisas mais perigosas que podem acontecer com eles. Eles dizem: nós não podemos parar de falar do que vimos e ouvimos. A gente não consegue parar de falar. É como assim, imagina, o homem tem uma doença que ele não consegue encontrar cura. Então ele gasta todo o recurso que ele tem, procura um médico, procura um especialista e vai procurando pessoas ali para tentar diagnosticar o mal que ele tem. Vamos imaginar que o mal que ele tem é um problema nas articulações. Ele vai pegar um copo, deixa o copo cair e aí está tendo uma dificuldade para andar, e o homem está percebendo que ele está diminuindo a vida dele e ele vai morrer. E aí alguém aparece e fala assim: eu sei qual que é a doença, e dá o remédio para ele, e ele começa a tomar aquele remédio e ele melhora assim. Aí ele está andando na rua depois de curado e ele encontra alguém passando do outro lado da rua, e o homem tem as mesmas características que ele tinha quando estava com aquela doença. Ele pensa assim: eu sei qual a cura disso aí, eu sei qual o tratamento dessa cura, mas eu não vou atravessar a rua porque é um desconhecido, né? Imagina, vou falar com um desconhecido. Mas esse homem está desesperado, mas eu preciso contar para ele que existe uma solução para a vida dele. Eu preciso dizer para ele que existe um tratamento para essa articulação que está se desvaindo, para essa estrutura que está se decompondo. O homem vai lá e fala. Essa é a relação desses homens aqui. Eles não conseguem olhar para as pessoas, por mais poderosas, e por mais rejeição, e por mais aflição, e por mais preso que eles estejam, eles não conseguem não falar desse nome. O apóstolo Pedro, ele tem uma pregação em toda a sua vida: Cristo crucificado, que vocês rejeitaram. Ele fala isso o tempo todo. Ele falou no capítulo 2, está falando no capítulo 4, ele vai falar no 5, ele vai falar no 6. Depois do capítulo 9, o apóstolo Paulo começa a aparecer e começa a falar a mesma coisa. É uma coisa só. Depois, na segunda carta de Pedro, ele termina a vida dizendo assim: esse templo está se esvaziando, mas eu tenho uma coisa a dizer para vocês: Jesus Cristo ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo, quando está no final da vida, pode colocar, por favor, Cacá, 2 Timóteo 2:8. Quando o apóstolo Paulo está no final da vida, preso, sozinho, 2 Timóteo 2:8, ele manda uma carta. O apóstolo Paulo manda uma carta para o Timóteo. Ao verso 8 diz assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É o final da vida dele. Ele quer falar uma coisa importante para esse discípulo amado. Ele está preso, ele não vai sair da cadeia, ele vai ser executado, ele está com frio, ele está sozinho, ele foi abandonado, ele está aflito, e a carta dele não vem por esse caminho, Timóteo, não faz esse trajeto que eu fiz, vai viver a sua vida. Não, ele lembra o jovem Timóteo de Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo. Aí ele fala para ele: olha, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Mais uma coisa, lembre-se de Jesus Cristo, o descendente de Davi. Aquela esperança que o Sam fala para o Frodo: temos uma esperança a nos agarrar. O apóstolo Paulo está passando por tudo, está na parte derradeira da sua vida, e ele tem uma coisa a falar: lembre-se de Jesus.
quando a aflição parece que atormenta a vida desse homem, ele só consegue se agarrar a Jesus. Talvez eu e você, a gente consiga se agarrar às outras coisas, né? A uma boa saúde, a um bom casamento, a filhos, a reconhecimento, a amor, a afeição. Mas o apóstolo Paulo se agarra em Jesus e fala para o discípulo dele se agarrar em Jesus. Então, para finalizar, e de fato finalizando, 3 coisas para você pensar essa noite e colocar em prática ao longo da semana. Diagnosticar, a primeira delas. Identifique qual é o seu tribunal. Todos nós enfrentamos tribunais ao longo da nossa vida, aonde você tem silenciado o nome de Jesus, se de fato você conhece Ele. E se você tem silenciado, você silencia por quê? Por medo? Medo de perder o prestígio, medo de não ser aceito, medo de não ser compreendido. Identifique o seu tribunal. O segundo, assuma o risco do testemunho, assim como Pedro e João fizeram. Olha, a gente não consegue não falar sobre Jesus, a gente precisa falar sobre Ele. Quando a conversa for difícil, não tenta vencer no argumento, dê o testemunho. Fala para a pessoa quem você era e quem você tem se tornado. E viva com a identidade que você recebeu. Esses homens eram conhecidos como incultos, idiotas, iletrados, mas quando eles andaram com Jesus, a identidade deles mudou. Eles são parecidos com Jesus agora. Então você não precisa de uma formação teológica para falar sobre isso, você não precisa fazer toda a carreira jurídica como esses homens fizeram, você precisa só realmente entregar sua vida para Jesus. Você precisa fazer como o Frodo ali, aonde que eu vou me agarrar? Em Jesus. Isso. Sair da síndrome do super-herói, de achar que você tem alguma responsabilidade sobre o fim da sua existência e confiar na graça de Jesus. É por isso que nós celebramos a ceia. Não sei se você sabe disso, mas o fato da gente celebrar a ceia é testificar que a gente não consegue, que a gente tem uma aliança com Deus e a gente não consegue sozinho. É isso que o apóstolo Paulo continua falando em 2 Timóteo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por Ele que eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é essa palavra. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Nós permanecemos infiéis, assim como Frodo ali, como todos os outros discípulos de Jesus. Ora vacilantes, ora convictos, ora medrosos, ora isso, ora aquilo, mas Cristo permanece fiel. E é por isso que o apóstolo Paulo gosta de lembrar da gente não esquecer dele. Então, durante a sua caminhada na fé, durante a sua vida, lembre-se de Jesus. E se você não tem um relacionamento com Ele, talvez essa seja a noite de se render a Ele. Ele pode transformar a sua vida, restaurar a sua história e dar a você uma nova identidade. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por sua bondade.